Ter um pênis curvo é muito comum. As estatísticas variam de 5 a 20% a frequência de uma curvatura peniana. Isso incluindo as curvaturas congênitas e as adquiridas, também conhecida como doença de Peyronie, que é uma fibrose que desenvolve na estrutura interna do pênis. Existe uma membrana chamada túnica, que ela tem 1 milímetro de espessura. Essa membrana, quando não estica igual em todos os lados, o pênis vai curvar ou para cima, ou para o lado, ou para baixo. Ou compondo para cima e para o lado, para baixo e para o lado. Então poderá se manifestar de diferentes formas a curvatura, baseado um lado esticar menos que o outro. E a gravidade da curvatura também varia o quanto estica menos, podendo então deformar mais. Agora, lembrando, alguns casos, a perda de elasticidade ocorre num ponto, ocorre no outro também. Então, nesse caso, o pênis diminui de tamanho e às vezes nem aparece a curvatura. Por quê? A perda de elasticidade foi simétrica dos dois lados. E o cilindro que antes esticava chegava aqui, vai diminuindo, sem curvatura. Por quê? Porque perdeu de maneira igual dos dois lados. A curvatura muda de acordo com a perda de elasticidade nessa membrana chamada túnica. Então, se a perda de elasticidade foi só num ponto, você vai curvar para aquele lado, para cima, por exemplo. Ou, se for embaixo, para baixo. Agora, se a perda de elasticidade foi em cima e lateralizada, ele vai se deslocar para cima e para o lado. Então, você compõe as diferentes deformidades de acordo com a perda de elasticidade onde foi. Agora, há casos que a perda de elasticidade ocorre ao longo da circunferência dessa membrana. Então, ele pode afinar. Por que afinou? Porque você pressuriza essa membrana e ela não estica. Então, você tem um afinamento. Para ter só curvatura, não pode ter perda de elasticidade na circunferência. A vida sexual num pênis curvo vai depender do quanto essa curvatura desequilibrou a resistência que o pênis teria para uma penetração. Então, há casos que a curvatura nem é tão grande e que perdeu a resistência. Se vai tentar uma penetração, o pênis dobra. Então, essa curvatura, e às vezes com afinamentos, mesmo não sendo grande, de graus elevados, se perdeu a resistência, são curvaturas que precisam ser corrigidas, ou afinamentos que vão ser precisos ser corrigidos. Agora, dependendo do grau da curvatura, se o pênis está firme e não fica dobrando, a penetração não é difícil e no movimento não escapa, essa curvatura também não precisa ser corrigida cirurgicamente. Agora, há casos que existe uma curvatura muito acentuada que só pela curvatura já atrapalha a relação e, portanto, vai ser necessária a correção. Para se identificar se a curvatura está no estágio avançado, independente do grau, é muito simples. Basta ter as seguintes perguntas para você mesmo. Essa curvatura está atrapalhando a penetração? Se ela não estiver atrapalhando a penetração, já não é um problema sério. Se penetrou e no movimento fica escapando, qualquer movimento escapa, já passou a ser um problema sério, porque está levando a problemas funcionais. Então vamos resumir. Curvaturas que não atrapalham a penetração, no movimento não fica escapando com facilidade, essa curvatura não é relevante, não é séria. Qualquer outra curvatura que venha atrapalhar a penetração ou penetrou no movimento escapa com facilidade, essa curvatura é séria. Existe o autoexame para o pênis curvo. Esse autoexame tem que ser feito com o pênis em ereção máxima. Por quê?
O cilindro peniano é um cilindro hidráulico. Você precisa pressurizá-lo ao máximo para avaliar a deformidade como de fato ela é, seja curvatura, seja afinamentos ou até diminuição do pênis. Então é importante o autoexame da curvatura ser feito necessariamente em rigidez, em ereção máxima. Existem dois tipos de curvatura. Dependendo do diagnóstico de ser a curvatura do jovem, ou também chamada curvatura congênita do adulto, essa curvatura não tem medicamentos. E se for uma curvatura que atrapalha a penetração e no movimento escapa com facilidade, essa curvatura precisa ser corrigida cirurgicamente. Então, falei da curvatura do jovem, curvatura congênita. A outra curvatura é a curvatura adquirida, também conhecida como doença de Peyronie. Nada impede de uma curvatura congênita inicial que não atrapalhava na vida sexual, se desenvolver uma fibrose, uma cicatriz, ele saiu de uma condição para virar para uma outra condição. Aí ele sobrepôs a curvatura congênita com a doença de Peyronie. E há casos que o pênis é reto, sempre foi reto, e desenvolveu a fibrose. Então ele sempre foi reto e curvou, é a curvatura adquirida. A curvatura adquirida, ela tem uma diferença da curvatura congênita. A curvatura adquirida, no seu início, é possível tratar com medicamentos e tentar estabilizar essa curvatura para tentar evitar uma cirurgia. A depender da evolução dessa curvatura, se destruturou o pênis, perdeu a firmeza, afinou, há casos, ou uma curvatura muito acentuada, há casos que o tratamento clínico não funciona, ou seja, já está no estágio avançado, e nesses casos vai precisar de um tratamento cirúrgico. O conselho que eu dou para os jovens que têm um pênis curvo e ainda não iniciou a sua atividade sexual, não iniciou muitas vezes porque ele tem constrangimento dessa curvatura, ele não tem segurança de desempenho, é fundamental que ele procure um urologista para se induzir uma ereção. O que é induzir uma ereção? É, com remédio, eu consigo produzir uma ereção no consultório, e essa ereção, o que eu, urologista, vou avaliar? Vou avaliar o grau de curvatura, mas também vou avaliar a resistência que o pênis ereto tem para uma penetração. Se houver resistência por uma penetração, não fica dobrando, eu oriento esse jovem que pode começar uma vida saudável, sem grandes preocupações, porque essa curvatura não está afetando o que eu chamo de rigidez axial, ou também chamado rigidez vertical. E essa orientação, muitas vezes, o jovem vai conseguir iniciar uma vida sexual saudável, com menos preocupações de desempenho e o quanto aquela curvatura iria atrapalhar. Agora, isso eu consigo dar essa segurança para esse jovem. Agora, o jovem que já iniciou a atividade sexual e já experimentou uma dificuldade na penetração, ou mesmo que ele ajude com a mão para penetrar e no movimento fique escapando com facilidade, ele já fez o diagnóstico que a curvatura dele é relevante e, portanto, vai precisar de uma correção. Eu aconselho a todos vocês, esse canal é aberto. O meu objetivo é instruí-lo, é educá-lo. Isso eu faço com o maior prazer. E o que eu espero de vocês? Que vocês enviem sugestões, porque nem sempre, por mais que eu explique, eu atingi o objetivo que eu gostaria que fosse atingido para você individualmente. Então, sinta-se à vontade, envie sugestões ou envie as perguntas para que eu possa esclarecê-las. Conte comigo.